Boa noite, meus irmãos. Ixi, boa noite, irmãos. Amém. Graça, misericórdia e paz, nosso Deus, seja sobre cada um de vós. Irmãos, confesso que estava com saudade de vir à congregação, mas o final de ano foi meio complicado. Entrou janeiro, férias, depois fevereiro houve o carnaval, a gente acabou não podendo vir. E esse ano eu acho que vai ficar difícil eu ficar vindo para cá, porque eu fui eleito presidente do presbitério. E o nosso presbitério tem o bom hábito de visitar todas as igrejas que compõem o presbitério. Então amanhã a gente vai ter uma reunião da comissão executiva e a gente vai fazer já a agenda de visitas, das igrejas do presbitério esse ano. Então eu não vou poder me ausentar 2 domingos seguidos da igreja, lá da igreja do Centenário. Senão o conselho não vai querer pagar minhas congras no final do mês, né? Então a gente vai ver como é que a gente vai fazer para visitar os irmãos. Talvez eu vá pedir a Arthur para ficar vindo aqui pelo menos um domingo para me representar, já que provavelmente eu não vou poder ficar vindo como eu gosto de vir e de estar aqui com os irmãos. Os irmãos sabem disso. Eu quero aproveitar para agradecer. Eu recebi, né, o presente do dia do pastor. Eu e Renata, nós recebemos a lembrança que os irmãos mandaram. Nós gostamos. Muito obrigado pelo carinho. Nós temos recebido aqui dos irmãos. Saibam que a recíproca é verdadeira. Nós amamos verdadeiramente cada um de vocês, né, e sem dúvida alguma sentimos falta de estar aqui com os irmãos, tá? Mas vamos lá, eu quero ler o texto em Mateus capítulo 25, um texto que acho que é muito conhecido dos irmãos, mas que seja para nós algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Quero dizer aos irmãos que eu já preguei esse texto lá na nossa igreja, mas sempre aquilo que eu prego aqui já é algo que eu preguei lá na nossa igreja, eu sempre trago para cá também, de modo que espero que, assim como Deus falou ao coração da igreja lá no Centenário, também possa falar ao coração dos irmãos. Mateus 25, a partir do verso 14 até o verso 30. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todos o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor, da sua santa palavra. Ó Deus, estamos adorando o Deus vivo e verdadeiro.
Mas apesar da grandeza e do poder do Senhor, o Senhor se compadece de nós, dos seus filhos. Ó Deus, e nós precisamos, ó Deus, de ouvir a tua voz, Pai. Precisamos ser edificados pela tua palavra. Então ilumine-nos, ó Deus, ilumine as nossas vidas pelo teu Santo Espírito, para que a gente consiga entender mais do que as palavras, Senhor. Possamos ouvir de forma audível a tua voz, falar e edificar as nossas vidas nesta noite. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, naturalmente, nas nossas vidas, nós, como seres humanos, gostamos e pensamos em fazer planos, projetos, mudanças, queremos novas oportunidades, criamos metas para a nossa vida profissional, criamos metas ou temos projetos para a nossa família, pensamos em cuidar da nossa saúde, entrar na academia, procurar um médico, tratar da saúde, enfim, em diversas áreas da nossa vida. No entanto, irmãos, poucas vezes paramos para refletir com a mesma seriedade como nós estamos administrando aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Por exemplo, o tempo que recebemos, os dons que possuímos, as oportunidades que surgem na nossa vida diante de nós, os privilégios espirituais que temos, que desfrutamos. Obviamente, tudo isso não são frutos do acaso, irmãos. São expressões da graça de Deus sobre nós. Não é? A Bíblia nos ensina que a vida cristã envolve uma administração fiel daquilo que o Senhor nos confiou. Não somos donos absolutos da nossa própria vida. Lê do engano nosso pensar, achar que nós somos donos da nossa vida. Nós não somos donos da nossa vida. Não somos donos dos nossos talentos ou donos dos recursos que Deus nos deu. Nós somos mordomos. Inclusive, somos mordomos do tempo, né, que o Senhor também nos concede. Somos responsáveis por cuidar e investir bem aquilo que de fato pertence ao Senhor. E, meus irmãos, é exatamente isso, sobre isso que Jesus nos ensina na parábola dos talentos. Nesta parábola, Cristo mostra que Deus confia recursos aos seus servos, espera fidelidade na administração deles, porque um dia Deus há de pedir contas de tudo que foi entregue a cada um deles. Né? Então, diante dessa verdade, nós somos desafiados a refletir como é que nós estamos investindo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque a parábola nos diz, ou nos fala, que investir bem é fundamental. Investir bem é fundamental. Então, pensando nisso, irmãos, eu quero tirar algumas lições importantes para a nossa vida e depois fazer, pelo menos, eu acho que 3 aplicações para a nossa vida prática. Primeiro, tudo que somos e o que temos, meus irmãos, é fruto da graça de Deus. Veja o texto aí, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Né? Então, o Senhor da parábola, que representa Deus, que voluntariamente, veja, voluntariamente, o Senhor da parábola não fez isso constrangido, não é pressionado, obrigado a oferecer para os seus servos aquilo que era dele. Né? Então, ele chama os seus servos amorosamente, confia a eles os seus bens, para que por meio deles, eles pudessem desenvolver esses bens que eles estavam recebendo. Então, nós devemos entender atentamente, observar que absolutamente nenhum daqueles servos foi omitido de receber alguma coisa, de receber algo. Então, o que eu quero que os irmãos entendam nesse ponto é que nenhum de nós podemos afirmar ter sido esquecido, ou omitido, ou desprezado, como se Deus tivesse esquecido de nos abençoar ou de nos dar alguma coisa daquilo que nós precisamos, seja o nosso talento, seja dos aspectos da nossa mordomia cristã, porque Deus nos dá tudo isso de forma graciosa para a nossa vida. Nós temos saúde, nós temos tempo, o Senhor nos concede dons para serem utilizados na igreja, a serviço dos santos, né? Para a edificação dos santos. Então nós recebemos de Deus a administração do nosso tempo, recebemos de Deus tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, tanto na vida no aspecto secular, como no aspecto espiritual, como dádiva de Deus, como presente de Deus, né?
como manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nenhum de nós somos esquecidos disso. Todos aqueles que são servos de Deus são abençoados por Deus e recebem muitas dádivas de Deus, muitos talentos, muitos dons que Deus nos concede, para que a gente, com sabedoria, saibamos usar e saibamos produzir, não é, render aquilo que Deus espera de cada um de nós. A segunda lição que a gente pode tirar aqui, ou o segundo aspecto do texto, é que as dádivas concedidas por Deus estão sempre de acordo com a capacidade de cada um. Verso 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Ou seja, irmãos, Deus não nos concedeu oportunidades que não possamos aproveitar. Deus não nos deu benefícios que nós não possamos usufruir. Deus não nos deu tarefas que não tenhamos condições de executar. O Senhor não esmaga com um peso insuportável, né? Ele não nos esmaga com um peso insuportável. Antes é Deus quem leva, inclusive, e nos ajuda a carregar os nossos fardos, é Jesus Cristo. Ele que nos oferece o seu jugo que é suave, o seu fardo que é leve. E todos nós recebemos dons, talentos, oportunidades e privilégios compatíveis com as forças, com as condições e com as capacidades de cada um. Então nenhum de nós podemos dizer que recebemos de Deus algo injusto, algo que nós não pudéssemos suportar, algo que nós não pudéssemos executar, algo que nós não pudéssemos desenvolver. Todos recebem de acordo com a capacidade, de acordo com os dons, de acordo com as condições, para que cada um tenha, de fato, condições de executar e não venha dizer depois, ah, Senhor, o Senhor me deu isso, mas eu não tinha essa habilidade. O Senhor me deu isso, mas eu não podia fazer. O Senhor fez assim comigo, mas eu não tinha capacidade. Não, não. O Senhor deu a cada um desses homens e a cada um de nós aquilo que realmente nós podemos fazer, aquilo que realmente nós podemos executar. Não podemos dar desculpas a Deus de que, ah, Senhor, o Senhor me deu 24 horas no dia, mas eu não soube aproveitar as minhas 24 horas do dia. Mordomia do tempo. Né? Então, todos nós temos condições de executar e de cumprir e de desenvolver todos os dons, todos os talentos que o Senhor tem nos confiado, porque Ele nos capacita de acordo com as nossas condições, Ele nos capacita de acordo com as nossas habilidades, não é? E Ele ainda nos ajuda muitas vezes, né? Ele nos ajuda, Ele nos capacita em algumas áreas, Ele nos habilita em algumas áreas, Ele nos leva a procurar melhor algum treinamento, alguma capacitação para que a gente possa desenvolver melhor ainda aquilo que Ele nos tem confiado. Então nenhum de nós temos desculpas para não executarmos aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos para realmente fazermos. A terceira lição que a gente pode tirar no texto está nos versos 16 a 18, que diz assim: o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2 talentos, que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo fez um buraco na terra e escondeu e deu o dinheiro, escondeu o dinheiro do seu senhor. O problema é que a gente vai ver aqui nessa outra parte é que as oportunidades não são aproveitadas por todos, né? A parábola nos mostra claramente que 2 dos servos agiram com diligência, não perderam tempo, não fizeram um corpo mole, né? Como tantos que vivem deixando as coisas para o dia seguinte, né? Adiando muitas vezes o inadiável, fica postergando muitas vezes aquilo que é para a gente fazer para ontem, a gente fica às vezes empurrando com a barriga, não, amanhã eu faço, depois eu faço. Eles 2 não fizeram assim. O texto afirma claramente que, o texto mostra que imediatamente eles foram investir o que haviam recebido. Mas já o terceiro servo, o que recebera 1 talento, né? Medida de peso, não era uma moeda específica, era um valor aproximado a quase 20 anos de salário de um trabalhador comum, então era um dinheiro considerável. Ele foi negligente, ele foi covarde, não é? Ele não teve visão, ele foi desrespeitoso com o seu senhor. O seu egoísmo foi tão grande que ele abriu uma cova e escondeu os bens do seu senhor. Ele teve força e iniciativa para enterrar. Ele teve força e iniciativa para fazer o que era mal. Ele usou a sua imaginação
para a sua própria condenação. Ele não agiu com prudência. Ele não agiu com prontidão. Ele não agiu com o desejo de fato, honrar o seu Senhor, agradar de fato o seu Senhor. E eu penso, irmãos, que na vida cristã, infelizmente, muitos agem assim. Passam anos e anos na igreja, cavando um buraco bem fundo para sepultar os seus dons, os seus talentos e oportunidades que Deus lhe concede para que você possa executá-los. Não crescem, não desenvolvem, ano após ano permanecem estagnados espiritualmente, passam a maior parte do tempo com o pé na mão, com a pá na mão, buscando um espaço onde possam cavar e enterrar as oportunidades que lhes são concedidas. Infelizmente, muitos agem assim na igreja, agem sem diligência, sem prontidão. São servos negligentes, mal, porque não fizeram, não cuidaram imediatamente daquilo que Deus lhe confiou. Mas os versos 24 e 25 nos ensinam uma outra lição. Chegando por fim o que tinha recebido um talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Não é? Aqui está o que é seu. O negligente tem sempre uma desculpa. Não é? É tolice pensar que não temos a quem prestar contas da nossa vida. Que nossas decisões estão isentas de qualquer tipo de responsabilidades. Que elaboradas explicações serão aceitas por Deus quando formos chamados para respondermos por aquilo que de fato o Senhor tem confiado a cada um de nós. A gente fica, né, achando que o nosso Deus é bonzinho demais, que o nosso Deus ele vai ser um Deus misericordioso, bondoso conosco na hora da prestação de contas. Fiquemos, às vezes, querendo arrumar uma desculpa, né? Como muitas vezes damos desculpa para o pastor para não fazer, né? E o pastor, muitas vezes, por ter um coração pastoral, tá certo, meu irmão, eu entendo, fique tranquilo, Deus abençoe. Mas não vai ser assim com Deus, nosso Senhor. Né? A parábola é clara, irmãos, em afirmar que a prestação de contas, verso 19, né, é clara em afirmar a recompensa dos diligentes e daqueles que são fiéis, e o vexame a que será exposto aquele que é negligente e infiel. Né? E eu penso que muitos tentam explicar a sua letargia espiritual, a sua apatia para com a obra de Deus e com as coisas de Deus, né? A sua gritante falta de compromisso com os meios de graça que Deus de fato nos concede, por meio de diversas desculpas, tal como, pastor, eu não tive tempo, né? Eu tenho tantos compromissos, eu trabalho muito, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu corro para um lado, corro para o outro, né? Eu tenho uma incompatibilidade com determinado irmão, e aí eu não queria participar, me envolver e tal, né? Não, eu discordo um pouquinho da dinâmica eclesiástica do pastor e tudo. Eu moro muito longe da igreja, né? E às vezes não tenho um carro para vir, o trânsito, o clima, e tantas outras desculpas a gente dá. Não choveu, é o sol, quando não é chuva é o sol que atrapalha, não é um sol quente para vir para a igreja não tem ar-condicionado, um calor danado, os meninos ficam naquela agonia, aquele negócio, e a gente sempre fica querendo inventar desculpas. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser sábios e prudentes na aplicação dos recursos que nós recebemos, né? Porque sabemos que, baseado em nossos esforços, em nossas forças, nós não vamos lograr bom êxito em nossa caminhada, né? Nós temos que estar firmados na genuína graça de Deus. O que a gente precisa fazer é confiar no Senhor com fé, com amor, com perseverança e sabedoria em todas as áreas, para que a glória do Senhor seja manifestada em nós, para que a glória do nosso Salvador seja vista na vida de cada um de nós, pela dedicação, pelo amor, pelo empenho, pelo compromisso com que de fato nós devemos ter com tudo aquilo que Deus tem confiado a nós. E eu estou falando de forma bem abrangente, estou falando de coisas da igreja, mas eu estou falando da sua vida pessoal, da sua vida familiar, da sua vida profissional, não é? Eu estou falando de todas as áreas da nossa vida, porque tudo, irmãos, são oportunidades que Deus confia a cada um de nós, que Deus entrega em nossas mãos para que nós saibamos cuidar. Dito isso, irmãos, me permita fazer, acho que 3 aplicações práticas aqui para a nossa vida. Primeiro,
A igreja é chamada a viver com gratidão, mas com responsabilidade. Porque pense bem, irmãos, se tudo o que somos e temos é fruto da graça de Deus, a igreja não pode viver de forma passiva ou de forma indiferente. Como membro da igreja, cada ministério e cada recurso recebido devem ser encarados como um depósito da graça de Deus, não como uma propriedade pessoal de cada um. Né? Gratidão verdadeiramente se expressa com responsabilidade. Gratidão se expressa com serviço, com participação, com investimento de tempo, de dons, de recursos, para que o reino de Deus possa crescer através daquilo que Deus tem confiado a você. Porque uma igreja grata, e eu estou falando igreja, eu estou falando pessoas, porque igrejas são pessoas, não é instituição, não é denominação. Né? Uma igreja grata, uma igreja grata é uma igreja ativa, comprometida e consciente de que prestará contas das suas coisas, ou dos seus dons, ou daquilo que tem recebido diante do Senhor. A segunda lição que a gente pode tirar é que a igreja precisa romper com a estagnação espiritual. A parábola dos talentos, irmãos, nos confronta diretamente com a acomodação e com a letargia espiritual, com a frieza espiritual. Né? Uma igreja, e eu repito, igreja não é denominação, igreja não é prédio, igreja somos nós, eu e você. Igreja são pessoas. Uma igreja que apenas frequenta cultos, mas não desenvolve serviço, não desenvolve discipulado, não desenvolve comunhão e missão, corre o risco de estar enterrando os seus talentos. Os irmãos percebem? Igreja que apenas frequenta, ou membros, ou crentes que apenas frequentam cultos, mas não desenvolve serviço, discipulado, comunhão e missão, corre o risco de enterrar seus talentos. Pense nisso. Nós somos desafiados como servos fiéis ao Senhor a crescer na palavra, crescer nos meios de graça, crescer na oração, crescer na formação espiritual e crescer no testemunho cristão. Estagnação, irmãos, não combina com vida cristã saudável. Porque onde há manifestação da graça de Deus, deve haver movimento e deve haver frutificação. O que é que você tem produzido? O que é que a sua vida tem produzido aqui na congregação? Quais são os frutos do seu trabalho aqui na congregação, como membro dessa congregação? Você é apenas um frequentador de dia de domingo? Qual é o apoio que você tem dado ao pastor Moisés para o crescimento dessa congregação? O que é que você tem, de que forma você tem contribuído para o crescimento desse trabalho? Os irmãos estão esperando o quê para que as coisas aconteçam? Isso só depende de vocês, como igreja do Senhor. Então, nada de estagnação, irmãos. Não podemos ficar estagnados, parados, inertes. Em terceiro e último lugar, a igreja deve viver com senso de prestação de contas e de esperança eterna. A consciência de que prestaremos contas ao Senhor deve produzir em nós temor reverente, zelo e fidelidade. Não medo paralisante como o servo mau, o servo infiel. Porque eu tive medo do Senhor, eu cavei um buraco e escondi. Não, irmãos, não é assim. Nós conhecemos o nosso Deus. Né? O temor ao Senhor deve nos levar a zelo, a fidelidade, a amor, a dedicação, a compromisso. Cada decisão, cada omissão e cada atitude importa diante de Deus. Deus está vendo, irmãos, tudo que a gente faz ou tudo que a gente deixa de fazer. O problema é que às vezes a gente fica pensando que a gente está servindo é o pastor, ou a gente está servindo é a igreja, ou a gente está servindo é a mesa administrativa, ou a gente está servindo a homens. Ninguém está servindo a homens aqui. Inclusive eu e Moisés, nós servimos para o Senhor. E vamos dar conta da nossa vida diante de Deus.
daquilo que fizemos ou daquilo que deixamos de fazer. Assim também como cada um de vocês. Cada um na sua área vai ter que prestar conta da sua vida diante de Deus, do que fez ou que deixou de fazer. Ah, mas eu não fiz porque não vou muito com a cara daquele rapaz ali. Meu irmão, você não está trabalhando para aquele rapaz, você está trabalhando para o Senhor. Você serve ao Senhor. Você tem que ser fiel ao Senhor. Você não tem que ser fiel se você não gosta do irmão. Se você não gosta do irmão, se acerta com ele, vai conversar com ele, vai conhecê-lo melhor. Chame ele para tomar um café na sua casa, né? Ore junto com ele. Ajude se ele tiver alguma dificuldade. Ao mesmo tempo, a promessa de recompensa aos servos fiéis enche a igreja de esperança e ânimo. Trabalhamos não para sermos salvos, mas porque fomos salvos e alcançados pela graça de Deus. Então, irmãos, o nosso compromisso com Deus não é vou trabalhar, servir, porque isso depende da minha salvação. Não, não, meu irmão, você já foi salvo independente disso. A salvação nos impulsiona e nos leva ao serviço, ao comprometimento, à dedicação, à consagração da nossa vida. O salvo vai agir assim. Aquele que não é salvo vai enterrar o seu talento. Ah, eu tive medo, enterrei, guardei, escondi. Porque somos salvos é que servimos. Porque somos salvos é que somos zelosos. Porque somos salvos é que nos comprometemos. Porque somos salvos é porque amamos. E não o contrário. Se fizermos isso, irmãos, estamos avançando unidos e firmados em Cristo, certos de que, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, certos de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Certos de que nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, veja, o Senhor Jesus nos diz que até um copo de água que a gente der um pequenino, isso tem valor no reino de Deus. Isso tem valor no reino de Deus. Então, irmãos, pense bem. Pense bem como você tem vivido a sua vida como servo de Deus. Analise, não quero que você fique analisando a vida de Hugo. Eu estou pegando teu pé hoje, viu, Hugo? Né? Não quero que você fique olhando para a vida de Hugo e querendo criticar a vida de Hugo. Você tem que olhar para a sua vida. Cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Não é, mas eu não fiz isso porque o pastor, porque o Hugo do Ministério do Louvor, porque o pastor Romildo. Não, esqueça disso. Quando você chegar no céu, é você e Deus somente. E você vai ter que dar conta de tudo que você fez ou que você deixou de fazer. De tudo aquilo que Deus confiou a você. De tudo que Deus entregou nas suas mãos. Como servo do Senhor, em todas as áreas da sua vida. Dentro da sua casa, no trabalho, na escola, na igreja. O que é que Deus tem confiado para você? E como você tem que respondido? Pensa nisso, meu irmão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.